Olá, você que nos acompanha. Hoje o podcast do No Ataque tem a honra de entrevistar Matheus Brasília, levantador do Cruzeiro e da Seleção Brasileira de Vôlei. Hoje eu tô aqui do lado da minha companheira Malu Moura. Primeira vez que a gente entrevista juntos. Uma honra estar aqui do seu lado, Malu. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês na entrevista de hoje. Matheus, bom, primeiramente agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao No Ataque. Você sempre é muito bem-vindo. Já queria emendar com uma primeira pergunta, começando um pouco ali do começo da sua carreira mesmo. Você começou no vôlei, acho que foi com mais ou menos uns 10 anos, não é? E, se não me engano, foi no projeto social Amigos do Vôlei, né? Da Leila Barros e da Ricarda Lima. Queria que você me falasse um pouco dos desafios do seu início no esporte e da importância desse projeto e também de ter iniciado ao lado da sua irmã, né? Se não me engano, você começou junto com a sua irmã, não foi? Isso. Obrigado pelo convite, Rafa, Malu. Acho que é um prazer estar aqui. Vai ser um bate-papo muito legal, então obrigado mesmo pelo convite. Sim, comecei lá em Brasília, ainda pequeno. Acho que minha irmã tem um papel talvez um pouco diferente. Ela que foi o ponto para eu começar no vôlei, né? Eu, garoto brasileiro, como todos que vivem, gosta do que é futebol, jogava futebol e aí meu pai me levava para as quadras de futsal, né? Jogava bastante, toda semana. E aí eu comecei naquela ilusão: quero ser jogador de futebol, quero ser jogador de futebol. Meu pai não vim de uma família que cultua o esporte, assim, né? Acho que sempre foi incentivada a prática esportiva, independente de qual seja. Mas na minha família não tinha até então atletas. Eu tive um tio que tentou ser jogador lateral, só que aí minha avó não deixou, né? Quando você tem que sair de Brasília, não, vai ficar, vamos estudar, beleza. E aí, mas sempre gostou muito, minha família, meu avô, minha mãe, não cheguei a conhecer meu avô, mas minha mãe falava que ele sempre acompanhava muito futebol, levava meu tio, investia, pagava pros técnicos para botar meu tio para jogar. Tinha toda essa história, assim. Mas aí minha família não é muito dessa questão de atletas. E aí eu, nessa ilusão, meu pai falou: não, vamos parar, vamos estudar. Aí ele deixou de me levar tanto, tal. E aí, em contrapartida, minha irmã, ela precisava fazer alguma atividade física, orientada pelo médico. E aí nesse momento surge um projeto da Leila e da Ricarda, que é o Amigos do Vôlei, que foi separado lá em Brasília, tem as cidades satélites, e o centro de Brasília e as cidades satélites. Então cada cidade satélite teve um núcleo desse projeto. E aí, perto da minha casa tinha aí aliado com minha irmã, vamos colocar a Larissa lá no instituto, ela faz vôlei, pô, mais tranquilo. O Matheus vai junto para não ficar em casa. Aí foi assim que começou, né? E aí eu fui comecei no projeto lá com a Leila e com a Ricarda, e aí fui me destacando, fui tomando gosto, e aí fui progredindo. Depois fui para uma escola lá em Brasília, que é a Católica, que é muito voltada para o esporte também. Na época o DF era muito o esporte escolar, né? Com as escolas, competições escolares, e aí foi aonde deu início. Aí eu fui crescendo aí no vôlei. Foi assim que eu comecei, meio por acaso, assim, meio de paraquedas, mas foi. Aí não me tornei jogador de futebol, mas me tornei jogador de vôlei, acho que. Ficou ótimo, né? E quando você percebeu que poderia ser um jogador profissional? E como você optou pela opção de ser levantador? É uma boa pergunta, porque acho que desde o meu primeiro ano, teve um técnico lá, o Léo, que ele sempre colocou a gente para treinar muito fundamento, muito fundamento. Então, e a gente tinha um muro assim muito muito extenso lá, e aí era uma garotada, um projeto sensacional, né? Uma garotada, muita gente mesmo, assim. Acho que ressalta a importância de um projeto social, assim. Eu vejo o esporte não como um início assim para você vir a ser atleta profissional, se profissionalizar, mas um modelo de gestão pública, assim, para tirar as crianças, os jovens, as crianças da rua,
O esporte, além de trazer coisas, traz muitas outras vertentes sociais mesmo, assim, de disciplina, eu acho que então o projeto social é importante nesse ponto, não para a gente ter mais atletas, mas para a gente ter cidadãos melhores. Acho que essa questão, enfim. E aí tinha um muro muito extenso e a gente treinava muito toque na parede, muito toque na parede. E aí eu tinha uma facilidade com toque e tudo, assim, e gostava de tocar, de levantar. Acho que nunca fui dos mais altos também, então vou levantar. Tinha facilidade, vou levantar lá. Gostava de ver o pessoal atacando, gostava de levantar a bola boa, de ver meus companheiros felizes. E aí, acho que desde o início, assim, eu tive essa vontade de ser levantador mesmo. Joguei em outras posições no decorrer aí da base, mas levantador sempre foi o ponto máximo, assim, para mim. Acho que veio natural. E foi assim, a opção por ser levantador, acho que não fui nem eu que escolhi, o levantador me escolheu. É legal isso. E você saiu de casa com 15 anos, né, pra ir pro Pinheiros. Como é que foi, assim, sair cedo, assim, de casa, adolescente? E como é que você se convenceu, né, a sair? Ah, é verdade. Não, eu até esqueci de terminar, não lembrei da pergunta que você perguntou, né, onde eu tive essa virada de chave, mas vai muito de encontro com isso. Acho que foi nesse ponto aí, quando eu fui pro Pinheiros, que aí o técnico Silvio, depois de um campeonato brasileiro de seleções, né, eu com a seleção do DF, o professor Silvio me chamou, me convidou para integrar as categorias de base do Clube Pinheiros. E ali eu tive um despertar, assim, que eu vi como o voleibol realmente é. Acho que você pega São Paulo, você pega Minas Gerais, assim, as categorias de base já são mais voltadas ao profissional, assim, ao alto rendimento, né? E lá eu tive esse despertar, assim, eu quero seguir isso para minha vida. Acho que até então, quando eu estava em Brasília, era por ser um ambiente muito escolar, muito de formação, nessa questão de projetos sociais, acho que não tinha esse molde, assim, até porque a gente não tinha até então representantes na Superliga, né, no estado do DF. Então, quando eu cheguei no Pinheiros, que aí eu vi a realidade e gostei, e falei assim, não, eu quero seguir isso para a minha vida. Foi nesse ponto. E você é militar, né? Eu queria saber um pouco sobre o Brasília Militar Conversa, se tem algum tipo de influência no Brasília jogador de vôlei, assim, traz alguma coisa para a quadra? Sim, totalmente, acho que totalmente. Acho que essa questão do militarismo com o esporte andam lado a lado. Acho que tem um jargão militar muito famoso que diz que o esporte imita o combate. O esporte imita o combate. As questões de disciplina, de hierarquia, de resiliência, vai muito com os princípios militares, né? Então, acho que além do programa, sou militar porque eu sou militar através do esporte, né? Que é o PAR, que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, onde integram as 3 forças, tanto o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eu sou militar do Exército, o voleibol é responsável pelo Exército, o Exército é responsável pelo voleibol, e é um projeto, a gente estava conversando um pouco no off aqui, né, a questão das modalidades olímpicas, né, os esportes de menos investimento. E o PAR, o Programa de Atletas de Alto Rendimento, é muito importante para a formação do esporte olímpico brasileiro. Hoje, o Ministério da Defesa, com o programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas, talvez seja um dos maiores investidores do esporte olímpico brasileiro ao lado dos clubes olímpicos, né? Então, esse ponto é muito importante. E essa questão do militarismo dentro do esporte é fundamental, acho que me ajuda em muitas questões, quando a gente vai integrar o programa, né, a gente passa por um
2 semanas de um curso de adaptação à vida militar, onde você vai entender tudo, as bases do militarismo, onde você vai fazer um curso de formação, e nesse curso de formação você aprende fundamentos importantíssimos que você leva para o esporte, não tecnicamente, mas de corpo de espírito mesmo, corpo de espírito, aquele espírito de batalha, de guerra, de estar sempre em prontidão, de estar sempre obstinado nos seus objetivos, onde você pensa que o seu corpo não aguenta mais, você sempre tem um pouquinho a mais para se doar, para dar, para batalhar, para buscar os seus objetivos. Isso é muito do militarismo, né? Acho que hoje em dia a gente, graças a Deus, e a gente não tem tantos conflitos como era antigamente, de guerras mesmo, né? E o esporte veio como um aliado a isso. Hoje as guerras modernas atuais que a gente tem assim, nesse contexto são as batalhas travadas dentro de quadra, né? Então esse ambiente de dar o seu melhor, de estar sempre pronto, de se doar mais, resiliente, além de todos os outros fundamentos que um atleta precisa ter, de disciplina, de combatividade. Então o militarismo ele chega num ponto que me ajuda muito dentro dessas questões no esporte, né? Tecnicamente, como o programa permite alguns atletas viver só do seu esporte, se dedicar fielmente aos seus treinamentos, porque tem a parte de ajuda financeira, de instalações também, que as Forças Armadas dispõem para os atletas praticarem dentro dos quartéis. Então é muito importante esse programa, me ajudou muito, estou chegando ao fim do meu período, mas com valores e experiências muito gratificantes. Que bacana isso. E agora, indo um pouco pro lado do Cruzeiro, já passando um pouco para as perguntas mais voltadas pro lado do Cruzeiro, você ainda não está há tanto tempo no Cruzeiro, né? Você foi contratado no ano passado, e aí eu queria te perguntar, mas assim, já ganhou muitos títulos e tudo mais, e queria te perguntar qual que foi o primeiro impacto que você teve, assim, o que você percebeu, o que mais te impactou nos primeiros treinos no Cruzeiro? Cara, jogar no Cruzeiro é um sonho para qualquer atleta, né? E eu sempre tive como um objetivo. Então, quando eu atingi, que eu cheguei, foi uma sensação muito especial mesmo, de ver como o corpo geral de comissão técnica, atletas, diretoria, envolto e dedicado realmente ao projeto e à conquista de títulos e à evolução e nunca estar satisfeito, ganhamos um título, vamos em busca de outros. Essa constante evolução acho que foi o que mais me chamou a atenção, porque vai muito de encontro com o meu perfil, aquilo que eu busco para a minha vida como atleta, né? De buscar sempre melhorar, de buscar sempre evoluir, de não se acomodar, de não deixar as glórias passadas te deixar mais tranquilo. Não, vamos em busca do próximo, vamos evoluir, vamos melhorar. Então todo esse empenho de toda a equipe, de todo o grupo, em prol dos objetivos, me chamou muita atenção. E claro, além de estar ao lado de referências no esporte, né? Jogar com Wallace, Lucão, o próprio Felipe, que tem uma história fantástica dentro do Cruzeiro, e Douglas, que já... Cara, acho que estar ao lado de grandes atletas, buscando grandes objetivos, disputando campeonatos, finais, títulos, é uma sensação fantástica. Acho que isso que me chama a atenção até hoje. Você chegou no Cruzeiro na temporada passada, em 2024, e logo na primeira já conseguiu quase tudo pelo time. Você esperava se adaptar tão bem assim à equipe? É difícil falar, esperar, não, mas eu costumo falar que eu trabalho para isso. Acho que sempre trabalhando com esse objetivo. Acho que e a gente se preparou bastante. Foi uma temporada muito intensa, assim, de jogos, de tudo.
Acho que a gente trabalha para conquistar títulos, a gente trabalha e a gente busca sempre estar em finais. Final você vai ganhar ou perder, se você vai conquistar ou não, aí é consequência do jogo, né? As duas melhores equipes podem chegar lá, o título vai estar bem servido para qualquer um. Afinal, foi a final. Acho que é isso que a gente busca, estar sempre em finais, estar sempre buscando títulos. O título é consequência de um trabalho e da performance bem feita, né? Então, falar, esperar, não, mas a gente se prepara e trabalha para isso. Então, acho que não é surpresa também, acho que, claro, contente, feliz que tudo deu certo, que a gente se preparou bem, que a gente atingiu os objetivos, mas, de certa forma, o DNA do Cruzeiro, né? Trabalhar e buscar títulos. E a gente estava olhando e tem uma foto sua no Instagram com o William Arjona, de 2014. E hoje você joga no clube que ele fez história, né? Como é que é pra vocês, assim, ainda mais jogando na posição, né? Cara, o William é uma referência máxima, assim, na modalidade e na posição. Acho que não tem pra onde correr. Foi, sem dúvida, eu coloco entre os melhores levantadores aí do Brasil. Que eu vi jogar talvez tenha sido o melhor. Não cheguei a ver Maurício, não cheguei a ver Ricardinho, um pouco, muito jovem assim, mas o William, Capita lá, geração de prata, também não tive a oportunidade de vê-lo jogar. O William, sem dúvida, está entre os melhores que eu vi jogar. E ele sempre foi uma referência. Tive o prazer de trabalhar com ele uma temporada onde eu aprendi bastante, foi um sonho realizado, com certeza, e eu cresci vendo ele fazendo história aqui, né? Aqui em Minas, com o Cruzeiro, aquele time multicampeão de craques, um time que era, todas as posições ali só tinham craques, que jogariam em qualquer lugar do mundo tranquilamente. E é muito especial, acho que é um legado que tem uma responsabilidade muito grande. Acho que estar no Cruzeiro, você carrega uma responsabilidade muito grande, não só pela história do clube, mas pelos atletas que passaram e fizeram essa história acontecer também. Mas eu levo com uma tranquilidade assim, branda, assim, bem tranquilo mesmo, assim. Acho que é o que eu busco para minha carreira. Eu tenho a mentalidade sempre de trabalhar e evoluir, e o que eu posso fazer é me dedicar ao máximo pelo clube para manter essa história sempre lá no topo. Agora, sobre o jogo de ontem contra o Campinas, teve um jogo, foi a segunda derrota de vocês na temporada, né? Teve uma temporada 23-24 que vocês perderam um jogo só na fase inicial. Você acha que é alguma coisa da equipe ou a Superliga que está vindo cada vez mais forte? Quem você vê como os principais rivais para a temporada? Acho que, sem dúvidas, a Superliga, o campeonato vem se fortalecendo com o tempo, né? Acho que é algo muito positivo. Acho que o voleibol brasileiro passou por um momento de instabilidade e agora está começando a retornar esse investimento maior, tendo consequência mais equipes em capacidade de disputar títulos. Então é sempre muito válido, né? Acho que quem tende a ganhar isso é o voleibol brasileiro, é os fãs que acompanham, que vão ter mais atletas capacitados, vão ter mais campeões olímpicos, vão ter mais campeões dentro do nosso país. Assim, a gente tem grandes atletas aí espalhados mundo afora. Se a gente puder retornar, fortalecer nossa competição, nossa principal competição nacional, sem dúvidas, nossa seleção tem a ganhar. Então é um movimento positivo, válido. Acho que as equipes estão se fortalecendo. A cada temporada que passa, o equilíbrio fica maior. Acho que ano passado já foi uma Superliga equilibrada. Esse ano tende a ser mais. Aí você vê resultados que pode-se dizer zebra, mas que não é tão zebra assim, né? Fruto da capacidade de gestão de projetos, de se fortalecer, de contratar, de gerir profissionalmente um projeto
que é o modelo que o Cruzeiro faz muito bem ao longo dos anos. Então, as equipes estão se capacitando. Teve resultados adversos assim, inesperados, sabe? Um Goiás ganhando de um Campinas, até a própria derrota nossa, acho que pelo SESI, por ter sido em casa, foi um alerta, né? Acho que a derrota de ontem também é mais uma capacidade dessa questão de equilíbrio mesmo. Então, é difícil você apontar, mas acho que tem as equipes tradicionais, que são a gente, o Cruzeiro, né, muito tradicional, acho que busca título sempre. Campinas está fazendo esse movimento nos últimos anos, é finalista das duas últimas Superliga. O Minas, que é uma equipe tradicional, que foi campeão da Copa Brasil na temporada passada. O SESI, que ganhou há 2 anos atrás, que é uma equipe já também que tem uma tradição. Praia Clube se fortaleceu bastante, é um projeto que está crescendo aí ao longo da temporada. Eu apontaria essas 5 equipes aí por tradição, por conhecer, ter um modelo já pronto, mas você não pode descartar aquelas equipes que correm por fora, que são perigosas também. Você vê o caso de Suzano, que é uma equipe tradicional, nos anos 90 ali, fez história dentro do voleibol brasileiro e que já está batendo na trave aí no Campeonato Paulista há 3 temporadas, salvo engano. Então é uma equipe perigosa também, que pode chegar, pode ter bons objetivos aí. Então a gente tem esse equilíbrio grande, né? Esse equilíbrio grande que o voleibol tende a ganhar. Acho que é importante ter também para até fomentar a modalidade dentro do país. E ainda sobre o jogo de ontem com o Campinas, eu queria saber, a gente já estava conversando um pouco no off do jogo e tal, como é que assim fica a sua cabeça assim, depois de assim, perder um jogo que foi muito disputado, mas ao mesmo tempo que o Cruzeiro chegou a ter os match points, né, e não conseguiu fechar. E emendando com isso, eu queria também te perguntar como é que é jogar contra o Bruninho, porque até na final da Superliga passada ele nos elogiou, ele te elogiou pra gente em entrevista nossa, falou que você é um levantador muito bom, que mereceu o prêmio de melhor levantador da Superliga. Como é que é jogar contra um cara que assim, é uma referência mundial na posição e tal? Bom, derrota eu sempre fico irritado. Fico irritado, fico digerindo, fico vendo o que a gente precisa melhorar, quais foram os pontos que a gente falhou, que a gente não obteve a vitória. E aí entra de irritação e entra essa análise ali, que eu vou analisar tudo, meu próprio jogo, o que a gente poderia ter feito diferente, o que a gente poderia ter feito melhor, para não cometer os mesmos erros, né, ao longo dos jogos. A gente sabe que é uma temporada longa, difícil você passar ileso a temporada inteira, então a gente precisa evoluir. Acho que claro que a vitória é muito melhor, a derrota te deixa em alerta, te traz alguns malefícios, mas a gente tem que tirar o lado bom de todos os jogos. Acho que não só na derrota, na vitória também tem essa mesma crítica, essa mesma análise feita para a gente se manter sempre vencendo. E a gente precisa evoluir, acho que é uma constante evolução. O que a gente fez no Campeonato Mineiro desse ano, que foi muito bom, já passou. A Supercopa veio também, coroou com título, passou também. A gente teve bons lances, é natural, uma parte de oscilação durante a temporada, ainda mais uma sequência muito intensa de jogos que a gente tem que antecipar por conta do Mundial. Então você acaba não tendo tanto tempo para trabalhar, para aprimorar alguns pontos. Então a gente precisa fazer isso com o carro andando mesmo. Então é complicado, mas a gente tem capacidade, a gente tem atletas capacitados, a gente tem uma comissão técnica capacitada para nos ajudar e a gente voltar e evoluir dentro dos quesitos que a gente precisa. E na outra pergunta, jogar contra o Bruno é uma referência, acho que uma referência gigantesca, assim, talvez um dos maiores atletas que o Brasil já teve, não só no voleibol, mas pegando todas as modalidades. O Bruno é um cara
especial demais, um líder assim excepcional, um cara que multicampeão, ganhou tudo que disputou, aonde disputou foi campeão, então é inspirador. Acho que o William é legal ver essa questão de diferenças de estilos de jogo. O William era um cara mais da parte fazia magias assim, né? O apelido do El Mago não é à toa. O Bruno é aquele cara líder, aquele cara que vai na raça, que vai tecnicamente sempre buscando evoluir, melhorar. Então, cara, exemplo mesmo, um levantador muito completo mesmo, não só na parte de levantamento, que é muito inteligente, tem estratégias, assim, consegue ter uma leitura de jogo fenomenal, tirar o melhor dos seus atacantes, um cara que saca muito bem, bloqueia, defende, então um levantador completo, então é inspirador. Acho que o legal é isso, é você batalhar, né? Você duelar contra grandes jogadores. Acho que é aí que você vai evoluir, aí que você vai tá sempre buscando essa questão, assim, jogando contra grandes jogadores, que vai despertar. Acho que é um modelo a ser seguido. Acho que o Bruno é um exemplo a ser seguido, realmente um cara, você vê aí, acho que há quase 40 anos, com a fome de um garoto, como se tivesse começado a jogar ontem, com aquela vontade. Então, realmente, eu me identifico muito com o estilo de jogo dele, assim, essa questão, assim, da liderança, da vontade, de querer sempre ser melhor. Acho que jogar contra ele é um privilégio. Acho que não tem outra palavra, é um privilégio mesmo jogar ao lado, jogar contra, ao lado, ver esses grandes atletas em quadro. Agora, puxando um pouco para a seleção brasileira, a gente queria saber como que foi viver a segunda temporada pela seleção, ter bons momentos, mas sofrer uma eliminação que foi inédita na fase de grupos. Pesou um pouco o lado mental? Como é que foi? Eu fiz essa análise bastante durante esses meses aí que passaram e retornou ao clube, tudo. Você faz uma análise ali da temporada e consigo dividir em dois momentos. Um momento muito positivo. O começo de ciclo é sempre desafiador, né? Acho que é um grupo novo sendo montado, um grupo que tem pouco tempo de quadra, pouca experiência ali em jogos internacionais, e aí a gente tá numa seleção brasileira, sempre vai ser cobrado ao máximo para reviver as glórias passadas. Acho que a gente tem que ter um pouco de paciência e entendimento que o voleibol teve essa globalização, esse equilíbrio, ele é maior hoje. Hoje você não consegue apontar 2, 3 equipes que vão ser favoritas ao máximo. Tem ao mínimo 7 equipes com a capacidade de estar em finais, buscar títulos. Então a gente fez uma primeira parte de temporada muito boa, que foi a Liga das Nações. A gente termina em primeiro geral, né? Acho que o líder da fase classificatória, jogando bem. Acho que uma derrota, se eu não me engano, para Cuba, aqui, né? na primeira etapa. Então a gente termina com uma derrota, jogando contra grandes seleções. Um momento desafiador, que perde lideranças como o Bruninho, que perde lideranças como o Lucão, que são sempre muito positivas, mas que atletas precisam também assumir esse papel, buscar novos líderes, buscar novas referências para uma seleção. A gente teve poucos jogadores que viveram completo essas experiências, alguns muito jovens, outros mais experientes, outros com um tempo maior, mas poucos. E aí a gente sai numa semifinal para uma Polônia, que talvez uma das melhores seleções hoje, que busca ali, né, tá desse bolo de 7, talvez esteja entre as 3 melhores.
E aí a gente tem uma medalha, né? Volta ao pódio depois de alguns anos sem estar na Liga das Nações no pódio. E aí a gente vai para uma outra parte da temporada, que é o Mundial. Mundial, todo mundo muito empenhado. A gente saberia que seria mais difícil do que foi na Liga das Nações, até porque na Liga das Nações a gente estava meio em xeque, ninguém sabia muito o Brasil, se vai, não vai, sem o Bruno, sem o Lucão, então as outras equipes não conheciam muito, e aí a gente chega num Mundial com um pódio de uma Liga das Nações, já chegam com outro status, né? As equipes conhecem, têm mais estudos, têm mais informações a respeito da nossa equipe, e aí a gente precisa evoluir nesse quesito. E o Mundial chega e a gente estava muito empenhado, a gente tinha condições de chegar a disputa de medalha, acho que era o nosso principal objetivo. E estava correndo tudo bem, acho que a gente, por mais que a estreia é sempre difícil, perde um set contra a China, mas estreia, tudo bem, acho que não é esse bicho de 7 cabeças, e a gente faz um belo jogo contra a República Tcheca, ganha 3-0, então a gente tem 2 vitórias no Mundial, e aí vai talvez para o jogo contra a Sérvia, a gente faz o nosso pior jogo ali da temporada no Mundial, e acaba sendo derrotado por 3-0, acho que isso joga um balde de água fria gigantesco na gente, e aí por sets ali, por combinações de resultado, a gente não consegue classificar para a próxima fase. Frustrante, acho que frustrante, não preocupante, mas frustrante realmente, acho que a gente não esperava. Que se você for, até porque se você for pegar a campanha, você faz os 3 jogos, você ganha 2, perde 1, é eliminado. Perder 1 para a Sérvia. A Sérvia não é uma equipe boba, uma equipe de tradição também, não é uma equipe que não tem história dentro do voleibol, uma equipe tradicional. Assim, você perder de 3-0 é um absurdo, cara. Pela situação, pelo resultado, sim, foi um absurdo, mas não é que é um absurdo do voleibol se perder para uma Sérvia. Pode acontecer. Então, mas a sensação de frustração é grande porque a gente não atinge o objetivo, né? E aí esse balanço, né? Ficou a sensação ruim por a gente ter sido eliminado precocemente do Mundial, mas não tem outro jeito, é voltar a trabalhar, é estar melhor, se empenhar melhor, trabalhar melhor na próxima temporada para a gente não vivenciar essa sensação de novo. Acho que a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar em muitos pontos, acho que isso é inevitável, a gente não pode se permitir ser eliminado dessa forma, acho que temos que saber sofrer esse momento para voltar melhor. Então, o balanço que faz da temporada de seleções é essa, a gente teve um momento muito bom ali, onde a gente retornou a um pódio, e depois um balde de água fria com uma eliminação precoce, numa combinação ali que poderia trazer um objetivo, mais um dos objetivos cumpridos, que era a disputa de medalha, né? Infelizmente faltou, acho que faltou ali, né? Faltou no jogo contra a Sérvia, a gente precisava ter feito melhor, mas sair fortalecido desse momento, trabalhando, buscando não vivenciar momentos assim de novo. E sobre o dia do jogo contra a Sérvia, sim, também realmente foi um dia que muitas coisas não deram certo para a seleção, mas também, horas antes do jogo, teve um baque que foi... horas antes do jogo teve um anúncio, né, da morte da mãe do Bernardinho, e assim, até pouco antes do jogo ele estava chorando, né, na transmissão e tudo mais, mesmo assim ele foi pro jogo. E eu queria saber de você se foi uma coisa assim que abalou o grupo, assim, quando você teve essa notícia, como é que ficou assim o clima, assim, porque é uma notícia muito triste, né? Sim, acho que sem dúvidas. Acho que se perder um ente querido, qualquer um sofreria. Mas nesses momentos, acho que o atleta e quem vive do esporte tem
tem um momento que você entra dentro de quadra e aí você consegue desligar do mundo externo, né? Você fica focado naquilo que você precisa fazer no momento. Acho que não chegou a atrapalhar, acho que a gente tem a confiança do Bernardo e em cada um dos atletas que estavam lá. Infelizmente foi um dia ruim, acho que como acontece com qualquer equipe, você não tem um dia tão bem ali dentro de um jogo. Infelizmente naquele momento, naquelas circunstâncias, foi o nosso momento ruim da temporada. Acho que não adianta ficar procurando motivos, ficar procurando questões que possam ter atrapalhado ou não. Acho que é assumir a responsabilidade que a gente não fez um bom jogo, que a gente precisava ter performado de uma forma melhor ali naquele jogo. Acho que era um jogo decisivo, a gente precisava ter encarado como tal ali um jogo decisivo, mas infelizmente a gente não conseguiu. Acho que não foi por falta de vontade, não foi por falta de treino, de nada, foi um mau momento, um mau dia que a gente não conseguiu atingir o nosso melhor. Talvez nas próximas situações é se preparar melhor, chegar nesses jogos derradeiros, nesses jogos decisivos, a gente ter uma postura diferente para não acontecer de novo. Acho que são lições que a gente tem que aprender, lições duras, mas que precisam ser vivenciadas para fortalecer o processo e chegar a buscar medalhas, títulos, essas questões. Bom, o Bernardinho, ele é uma das figuras assim mais importantes do vôlei brasileiro, né? Queria saber como é que é a convivência com ele. Você podia contar um pouco dos bastidores pra gente? Bom, acho que a convivência antigamente era pior, né? Do que eu escuto o pessoal falando, era mais difícil, né? Ele foi adaptando ao mundo moderno, né? Vamos se dizer assim, né? Acho que claro, é natural. Acho que o mundo de hoje não é o mesmo mundo de 10, 20 anos atrás. São gerações diferentes, pessoas diferentes, informações, mais acesso a informações, então tudo isso muda, né? Então não é que você está diferente, você evolui. Acho que com o tempo ele, como o líder que ele é, como o treinador multicampeão que ele sabe lidar com o grupo da forma que o grupo necessita. Tanto que a gente atingiu um objetivo, que foi voltar ao pódio, e os bastidores, mas tem essências que não mudam, né? Aquele cara que vai, pega no pé, que quer fazer você melhorar, que quer fazer você atingir o que você pode atingir de treino, de cobrança, dessas situações. Acho que a essência não muda, né? Acho que molda alguns pontos, não tão como era antigamente, mas é similar, vamos dizer assim, similar ao Bernardo dos anos 90, 2000 ali. E ainda sobre seleção, como é que você enxerga esse momento assim, de estar tendo mais oportunidades na seleção, depois da saída do Bruninho também, né, que ele aposentou, né, da seleção? E queria saber se você chegou a ter alguma frustração por não ter ido para Paris, ou se foi uma coisa assim que você lidou normalmente, assim. Acho que o objetivo de qualquer atleta é disputar uma Olimpíada. Frustração, acho que ela existe, acho que tem que existir. Acho que você tem que querer, você tem que buscar disputar uma Olimpíada, e quando você não atinge seus objetivos, você fica frustrado, assim, mas não é uma frustração naquele sentido de vitimismo, não, aquela frustração de, cara, eu quero atingir esse objetivo, eu quero isso, então eu vou me esforçar para atingir ele, né? Acho que tudo tem o seu momento, acho que talvez não estava preparado para aquele momento. Tem a próxima Olimpíada, tô buscando meu espaço. Acho que falar de seleção é sempre muito complicado, porque tem grandes atletas com o mesmo objetivo que o seu, e eu tô fazendo a minha parte para buscar o meu objetivo. Acho que eu tento trabalhar dessa forma, de trabalhar, buscar o meu espaço para eu atingir o meu objetivo. E pensando também em 2026, né, tem um boato de que a VNL pode ser em Brasília.
Você já está mobilizando a família? Como é que é? Você já ficou sabendo desse boato? Sim, acho que tem conhecidos ali que trabalham dentro do voleibol também em Brasília, que organizam eventos, então tem essa possibilidade. Fico muito feliz, acho que representar o Brasil, ter a oportunidade de ter jogos, disputar jogos no Brasil já é muito, muito gratificante. Em Brasília ainda é uma sensação maior, assim, melhor. Acho que espero poder ter essa oportunidade, acho que vou ficar muito contente, minha família também vai ficar muito feliz, então que eu possa ter essa oportunidade de representar a seleção, ainda mais no meu estado natal. O Bernardinho, durante toda essa temporada de seleções, ele vinha falando muito sobre como, na visão dele, assim, o vôlei europeu estava num nível assim, diferente em relação ao vôlei brasileiro, na visão dele. Assim. Então, um nível acima. E chegou a ter até assim, boatos de que chegaram a falar assim, em redes sociais de ele ter até orientado atletas que tivessem oportunidade para sair, tipo, ir para a Europa e tal, para ter uma experiência, assim, tipo, num vôlei com um nível diferente, assim, com um nível de saque diferente e tudo mais. E, assim, chegou a ter algo nesse nível e queria saber também de você, se você tem alguma vontade, assim, de no futuro, assim, jogar fora, ter uma experiência no exterior, assim, por exemplo, como o Cachopa teve depois de sair do Cruzeiro e tal. Sim, eu acho que é um ponto interessante, acho que os atletas, eles têm as suas questões, acho que muitos têm o seu objetivo profissional pessoal também, então no geral o grande atleta busca grandes desafios, né? Busca grandes desafios, acho que disputar competições cada vez mais fortes, competitivas, equilibradas, acho que te proporciona esses desafios e acho que assim como no Brasil também existe, lá fora tem essa possibilidade maior. Acho que não é demérito nenhum falar que algumas ligas estão mais fortes que a nossa, até por questões de investimento. Acho que concorrer frente ao dólar e o euro, a nossa economia ainda não consegue ter esse embate e acaba dando oportunidades não só financeiras, mas de evolução técnica em algumas questões, porque você pega um campeonato que tem jogadores de seleção dos Estados Unidos, jogadores da seleção polonesa, jogadores da seleção italiana, desses grandes países tradicionais do voleibol. Você pega uma competição que tiver o maior número desses jogadores, consequentemente ela vai ser uma competição mais forte, mais competitiva. Então isso possibilita você estar desfrutando de jogos de uma maior qualidade, de um maior nível técnico. Então isso possibilita a evolução. Eu não acredito que seja demérito falar isso. Não é que só a Liga Italiana, só a Liga Polonesa, só essas competições que funcionam com empréstimo. Não, a Liga Brasileira tem as suas particularidades, tem as suas adversidades, tem o seu estilo de jogo, visto que na última temporada a gente foi campeão mundial de clubes. Então, a gente tem grandes atletas, né? Talvez o que muda para as outras competições é que esse número é maior. Você tem mais clubes capacitados para ter esses jogadores. Isso aí é uma questão econômica também, acho que é difícil a gente combater isso hoje. Então, os atletas eles buscam esses grandes desafios, esses novos desafios, se provar, se capacitar. Acho que é um movimento natural, acho que uma experiência que é válida para qualquer atleta. Então faz parte, acho que é natural, faz parte do esporte, faz parte dessa globalização, faz parte dessa questão também. Acho que tenho vontade, sim, acho que tenho vontade de viver uma experiência, como falei, curto esses desafios, esses momentos de evolução. Então tem um pensamento, sim, acho que
Acho que tudo com o tempo, assim, bem pensado, bem planejado, acho que não pode acontecer. Agora indo para uma pergunta assim, um pouco mais pessoal, como que você lida com provocações de atletas e de torcidas rivais? Bom, isso é legal. Acho que torcedor, acho que a gente vem de uma cultura, o brasileiro vem de uma cultura muito forte do futebol e essas provocações são muito mais assíduas, muito mais rotineiras no futebol, né? Então a gente entende já, a gente sabe como é o torcedor, acho que o torcedor tá ali vibrando pela sua equipe, tentando apoiar o time, tentando buscar a vitória da maneira que consegue, né? Acho que nós atletas dentro de quadra, a gente tem mais possibilidades, né? A gente tem algo a fazer, a torcida ela vai tentar pegar de algum jeito, né? Esse lado psicológico, esse lado mental. Acho que o importante é você se manter tranquilo, acho que focar no tirar essa ambientação, esses ruídos externos, né? Acho que da melhor forma e focar no presente, naquilo que realmente importa para o momento, que é a sua equipe, que é o que você precisa pontuar, o que é que você precisa fazer para dentro do jogo. Acho que o externo não nos interessa, né? No momento que a gente está dentro de quadra. Acho que o que importa é os seus companheiros e aqueles que estão batalhando com você lado a lado para atingir o mesmo objetivo que o seu. Você comentou do futebol e até no off a gente estava até conversando um pouco também sobre futebol e tal. E eu queria que você me falasse, você falou que antes você tinha essa intenção de ser jogador de futebol. Como é que é a sua relação com o futebol hoje, assim, com, sei lá, o time que você torce? Como é que você vê o futebol hoje? Futebol é uma paixão nacional, né? Acho que é uma paixão de todo garoto, de todo brasileiro, né? Não tem jeito. Acho que é muito legal sempre que tem a oportunidade de estar lá no Mineirão, torcendo pro Cruzeiro também, tô presente porque acho que o futebol te dá esse prazer, né? Essa sensação diferente do vôlei, que o vôlei você lida muito trabalho, né? Então qualquer partida de vôlei que você assiste, você está já pensando no seu trabalho, no que você pode evoluir, no que você pode trazer para a sua equipe e tal. Então o futebol, essa descompressão, né? Você vai lá, você torce, você vibra, você aproveita o momento, né? Quando o time ganha, melhor ainda, né? Quando perde, você fica mais estressado. Você comentou também sobre como é difícil, por exemplo, para a Superliga, competir com ligas em euro, em dólar. E eu não sei se você acompanhou o noticiário recente, né, mas falou-se muito sobre essa possibilidade de talvez uma criação de uma liga no Brasil, assim. Assim, claro que está muito no nível de boatos ainda, né, mas você chegou a ver isso e você, o que você acha dessa possibilidade? Eu acho que qualquer possibilidade que tem do voleibol brasileiro crescer de uma maneira correta, profissional, eu acho que é muito válido, independente de como seja a liga. Eu acho que o mais importante é pensar sempre no voleibol brasileiro, como vai fazer essa capacitação melhor, onde a gente vai ter mais recursos, onde a gente vai ter mais investimento, como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode fazer de uma gestão profissional. Então acho que tem que sempre pensar no bem do esporte, né? No bem da modalidade, e independente de como for fazer isso, que seja bem-vindo, que seja para agregar valores, que sejam para capacitar nossos jovens, que sejam para trazer mais atletas, trazer grandes atletas para o nosso país, fortalecer a nossa competição. Então, ter mais clubes capacitados para buscar títulos, acho que é válido. E já caminhando para o final, eu queria que você analisasse um pouco, você falou também que vê muito vôlei, e como você enxerga o momento dos levantadores no vôlei mundial. Porque muita gente aponta assim, que acha que a seleção poderia ter um levantador às vezes mais alto, para espelhar um pouco outras seleções. Por exemplo, um cara que está crescendo muito agora é o Nikolov lá da Bulgária, que é muito alto, que assim, é muito diferente, né? E você comentou, por exemplo, que você não é tão alto assim para o padrão assim, do vôlei às vezes, né? Tudo bem que o levantador às vezes costuma ser um pouco mais baixo, mas assim, você vê desafios de ser um levantador não tão alto, e o que você vê desse movimento dos levantadores no vôlei?
Sim, acho que é sempre muito desafiador, né? Acho que não só questão de altura, mas é desafiador para qualquer atleta, né? A gente vê esse movimento realmente de um voleibol mais físico, com um saque muito agressivo, bloqueio, ataques, mas ao mesmo tempo a gente vê um voleibol técnico. A atual bicampeã, né? A bicampeã olímpica França, são atletas que não seguem essa tendência de padrão aí tão físico, né? Você vê um Irving AP com seus 1,90 e poucos fazendo prevalecer a técnica. O próprio Clevenot, o Brizard já é um levantador mais físico, assim, mas até o anterior era o Tonoichi também, que é um levantador mais baixo, técnico. Acho que o levantador, antes de tudo, ele tem que levantar. Tem que fazer o time jogar. Então, se você tiver um levantador de mais de 2 metros que saca, bloqueia e faça o time jogar nesse nível, acho que é o ideal para qualquer um. É fácil de encontrar? Não, é difícil, né? São poucos atletas que têm essa capacidade. Então, antes de tudo, o levantador é uma posição muito técnica, né? Uma posição técnica, uma posição tática. Então, além do vigor físico, você precisa ter um levantador que faça a equipe jogar, acho que faça a equipe performar da melhor forma, que potencialize os seus atacantes, que potencialize o estilo de jogo, que consiga criar esse ambiente favorável para você conquistar vitórias, campeonatos, né? Igual anos atrás o Ricardinho revolucionou o voleibol de uma maneira diferente, né? Acelerando, fazendo a equipe jogar. Era um levantador extremamente físico? Claro, não. Era um outro voleibol diferente, mas que você tinha equipes físicas também. Você tinha uma Rússia, que era muito grande, você tinha a própria Itália, que era muito grande. Então, o Brasil não tinha jogadores tão físicos como eles, e aí com esse estilo de jogo, com a possibilidade do levantador mudar o jogo, a gente atingiu grandes resultados, né? Então é parte da escola brasileira, né? Levantadores ter essa capacidade. Acho que outros países têm essa possibilidade também, né? A Argentina é muito similar nesse quesito, né? Tem grandes levantadores lá também. Então acho que esse ponto é uma boa discussão, só que entra nessa questão, né? O melhor levantador para a sua equipe vai ser aquele que vai fazer a sua equipe jogar da melhor forma. Bom, acho que para fechar agora, né, Rafa, você é um atleta muito novo, apesar de ter conseguido muitas coisas. Qual, assim, o seu maior sonho para a carreira? Ser campeão olímpico, acho que não tem como fugir disso. A Olimpíada é o sonho. Perfeito, acho que é isso, né? É isso. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. Esse foi o No Ataque com o Matheus Brasília. De novo, a gente quer agradecer aqui pela presença do Matheus e desejo também muito sucesso para esse restante de temporada. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço o convite, foi muito bacana estar nesse momento aqui com vocês. Grandes discussões, muito boas. Obrigado mesmo. Obrigada.